Você está prestes a adentrar em um universo repleto de mistérios que permanecem ocultos para o cidadão comum. Agências governamentais, como a CIA, e seitas ancestrais guardam um incrível segredo sobre o som e o poder das frequências. Nossa jornada é investigar esses enigmas e buscar compreender como o som e a vibração podem realizar feitos anteriormente inimagináveis. Portanto, meu amigo, se você é apaixonado por desvendar mistérios e tem sede de aprendizado, seja bem-vindo. Mas antes de prosseguirmos, tem uma indagação. Você está verdadeiramente preparado para os mistérios das frequências? Introdução e conceitos básicos de frequência e som. Você já parou para pensar no poder do som? Imagine só, tudo ao nosso redor, desde a menor gota de água até o vasto universo, foi formado por algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso quanto o som. É como se, no começo de tudo, uma grande música tocasse no espaço e ao som dessa música, tudo começou a se formar. Mas e se eu te disser que essa história sobre o som e o universo não é só uma lenda, mas algo que cientistas têm estudado a fundo? Hoje, vamos mergulhar nas descobertas de um pesquisador chamado Dr. Peter Guy Manners, que abriu caminhos para entendermos melhor esse mistério. Com ele, descobrimos que frequências e vibrações, coisas que nem sempre podemos ver ou tocar, têm um papel incrível na criação de tudo que existe. Você está preparado para embarcar nessa jornada conosco e desvendar segredos guardados por séculos? Junte-se a nós nesta aventura pelo fascinante mundo das frequências e vibrações. Vamos juntos descobrir como o som molda o mundo ao nosso redor. A batalha pelo conhecimento e poder das frequências. Você sabia que existem forças invisíveis ao nosso redor que têm um poder surpreendente? Documentos secretos de agências como a CIA revelaram que essas forças podem até mesmo causar terremotos. Não é só uma teoria da conspiração, mas uma realidade comprovada. Imagine, elas podem influenciar o clima, criando chuvas e até furacões. Agora, pense em coisas do nosso dia a dia, como os sinais de Wi-Fi. Eles estão sempre lá, mesmo que a gente não veja, nos ajudando a nos conectar e comunicar. E a televisão funciona com feixes eletrônicos, transformando sinais em imagens e sons. Tudo isso mostra o poder incrível das frequências que estão presentes em tudo, mas muitas vezes a gente nem nota. Mas aqui está um alerta. Em meio a tantas notificações e distrações, nossa atenção está ficando cada vez mais curta. Estamos à beira de descobertas incríveis sobre o poder do som, mas corremos o risco de perder tudo isso por causa de uma simples notificação no celular. Dizem que grupos secretos, como os Illuminati, conhecem o poder dessas frequências e as usam para controlar e dominar. Estamos em uma batalha silenciosa, uma busca por frequências poderosas que podem mudar nossa sociedade e nossa realidade. Se não prestarmos atenção, podemos perder não só uma informação importante, mas uma batalha inteira em uma guerra que nem sabíamos que estávamos lutando. É uma luta pelo conhecimento, pelo poder e pelo futuro do nosso mundo. Então, enquanto exploramos esse mundo de harmonias ocultas e acordes secretos, eu te convido a ficar atento. Entenda a urgência. Esses sons e vibrações não são apenas barulhos. Eles são os fios que tecem a realidade ao nosso redor. Proteja seu foco, pois nele pode estar a chave para desvendar segredos que definirão nosso futuro. Quantum Realm e frequências místicas. Imagine que nosso futuro possa ser definido por segredos escondidos nas ondas do som e da ciência. Já ouviu falar do reino quântico? É como um vasto oceano onde partículas e ondas realizam uma dança misteriosa, muito além do nosso entendimento comum. Mas, e se dissessem que esta dança não é aleatória, mas sim coreografada por vibrações precisas? Isso é o que chamamos de entrelaçamento quântico, onde duas partículas, mesmo distantes, estão conectadas de um jeito que uma afeta a outra instantaneamente.
Estudos secretos têm mostrado que essas partículas entrelaçadas podem vibrar em frequências especiais, talvez até relacionadas com sabedorias antigas da Índia ou tradições esotéricas. E mais, descobriram que certas ressonâncias podem até revelar estados ocultos dessas partículas por um breve momento. Agora, pense na possibilidade de partículas atravessarem barreiras, como se teleportar-se. Relatórios confidenciais indicam que certas frequências aumentam essa chance. Isso nos leva a questionar: será que antigos textos tibetanos que falam sobre atravessar a matéria sólida tinham algum conhecimento sobre esses princípios quânticos? E não para por aí. Há indícios de que os hexagramas do I Ching chinês podem representar estados quânticos, cada um com sua própria frequência. Estamos no limiar de compreender mais profundamente o universo. E se aceitarmos que cada interação quântica faz parte de uma sinfonia orquestrada, como isso mudaria nossa visão de mundo? E mais, como isso afeta nosso próprio DNA, que também é sensível a diversos fatores, inclusive sonoros? Então, enquanto mergulhamos mais fundo nesse mundo de harmonias ocultas e melodias secretas, fique atento. Essas descobertas não são apenas teorias, são os fios que tecem a realidade ao nosso redor, aguardando para revelar segredos que podem definir o curso do nosso futuro. Antes de continuar, está gostando do conteúdo? Se sim, considere nos motivar a produzir mais vídeos. Basta se inscrever e deixar seu like. É rápido, é simples e é grátis. E isso nos motiva a produzir mais vídeos que te ajudam no seu desenvolvimento pessoal e financeiro. Não esqueça de compartilhar. Muito obrigado. Continuando. Influência das frequências no DNA e pesquisas secretas. Imagine que dentro de nós, no âmago do nosso ser, existem segredos aguardando para serem despertados. Isso mesmo, estou falando do nosso DNA. Não apenas uma sequência passiva de informações, mas um sistema dinâmico, que responde e se adapta ao ambiente ao nosso redor. Agora, vamos aprofundar nesta descoberta fascinante. Pesquisadores em estudos profundos e não divulgados descobriram algo surpreendente sobre frequências sonoras específicas. Vocês sabiam que existe uma frequência, conhecida como 528 Hz, que tem sido venerada desde os tempos antigos como a frequência da vida? Sim, ao serem direcionadas a organismos vivos, observou-se que essa frequência pode promover reparos no nível celular. Incrível, não é? Mas isso é apenas o início. Há outras frequências, como a de 612 Hz, que interagem de maneira sutil com nosso código genético, modificando expressões genéticas. E ainda temos a frequência de 741 Hz, conhecida em certos círculos científicos como o potencializador da intuição. Experimentos revelaram que a exposição prolongada a esta frequência pode estimular áreas do cérebro ligadas à intuição e à previsão. Aqui está o ponto intrigante. Não são apenas essas frequências primárias que afetam nosso DNA, mas também suas harmonias. É como jogar uma pedra em um lago. A frequência inicial é como o primeiro impacto, mas as ondas que se formam e se espalham também têm sua importância. Mas por que essas informações são tão protegidas e mantidas em segredo? Por que tanto mistério em torno delas? Há quem diga que desbloquear esses segmentos de nosso DNA poderia levar a habilidades e percepções extraordinárias, coisas que até então pensávamos serem apenas lendas, consciência elevada, telepatia ou até mesmo habilidades inatas de cura. O que você acha que aconteceria se tivéssemos acesso a todo o nosso potencial genético? Agora eu pergunto a vocês, estamos prontos para explorar esses mistérios e descobrir o verdadeiro poder que reside dentro de nós? Frequências esotéricas e alquimia. Em uma época passada, alquimistas buscavam obsessivamente por frequências especiais, sons capazes de mudar a própria essência da matéria. Eles acreditavam numa frequência primordial, vibrando a exatos 446 Hz, mencionada até em hieróglifos egípcios antigos. Este som misterioso, segundo eles, poderia reorganizar os átomos, a menor parte de tudo o que existe. Em ruínas antigas, como a Biblioteca de Alexandria, falava-se de um manuscrito secreto que descrevia harmonias baseadas nesta frequência, capazes de transformar metais comuns em ouro, como uma verdadeira pedra filosofal sonora.
Em terras distantes, como os Himalaias, monges entoavam cantos em 137,5 Hz, acreditando que isso poderia transformar o mercúrio em prata. E mais recentemente, em um laboratório russo, cientistas teriam experimentado com bismuto e frequências que chegaram a 92,4 Hz, observando mudanças que sugeriam propriedades do platina. Mas a história mais intrigante vem da Guilda Simática, uma sociedade secreta que diz ter um mapa de frequências para cada elemento da tabela periódica. Combinando isso com a frequência de 446 Hz, eles afirmam ser capazes de mudar a identidade dos elementos. Porém, esses experimentos não são sem riscos. Há relatos de consequências perigosas, desde combustão espontânea até a criação de minúsculos buracos negros. A grande pergunta que fica é: essas frequências seriam as chaves para uma nova era de descobertas ou perigos ocultos que não entendemos completamente? Estamos diante de um conhecimento que pode revolucionar o mundo ou de segredos que devem permanecer escondidos. Frequências cósmicas e comunicação interdimensional. Vocês sabiam que os buracos negros, apesar de engolirem luz, emitem ondas gravitacionais que podem ser consideradas como uma espécie de canto? Foi observado que um buraco negro emite uma frequência de 32 Hz. Curiosamente, isso se alinha com antigas lendas sumérias, sugerindo uma conexão intrigante entre ciência moderna e mitos antigos. Além disso, há os pulsares, estrelas de nêutrons girando rapidamente que agem como faróis cósmicos. Um pulsar específico emite frequências a 1,4 GHz. Manuscritos antigos mencionam ritmos baseados em estrelas que se alinham com a vida na Terra. Essa descoberta abre um leque de possibilidades sobre nossa conexão com o cosmos. E não para por aí. As nuvens de gás interestelar, como a nebulosa de Órion, produzem tons em torno de 1420 MHz, uma frequência ligada à linha do hidrogênio, elemento fundamental em tradições alquímicas. Até mesmo os ventos solares do nosso Sol carregam frequências em torno de 500 kHz. Textos antigos da dinastia Ming sugerem que certas técnicas de meditação se alinham com essa frequência, levando a revelações profundas. Agora, imagine isto. E se pudéssemos harmonizar essas frequências celestiais com a nossa consciência humana? Em várias tradições antigas, há indícios de que sons específicos poderiam ser a chave para portais a outras dimensões ou estados de consciência. Pense nos hieróglifos egípcios que descrevem cerimônias com grandes diapasões, produzindo uma frequência de 111 Hz. Esses sons poderiam ser os segredos para desvendar portais misteriosos. Será que estamos diante de um conhecimento ancestral que nos conecta de maneira mais profunda com o universo? E que segredos mais podemos desvendar através do poder do som? Stargates, sonoros e frequências de portais dimensionais. Antigas civilizações acreditavam no poder extraordinário das frequências sonoras, capazes de abrir portais para outros mundos. Nas tradições egípcias, por exemplo, não eram apenas rituais comuns. Eles acreditavam que, ao produzir sons específicos, era possível abrir portas para o Netherworld, ou mundo inferior. Da mesma forma, na cultura maia, certos ritmos de tambor, ressoando em torno de 214 Hz, eram usados pelos sacerdotes para se comunicar com deidades de outros planos. No Tibete, famoso por sua atmosfera espiritualmente carregada, os monges entoam cânticos profundos, produzindo uma frequência média que simboliza a unidade cósmica. Esses sons, quando ouvidos nas condições adequadas, levaram algumas pessoas a relatar experiências fora do corpo, como se tivessem sido transportadas para outro reino. Mas não é só a frequência base que importa. São também as harmonias e a interação entre diferentes fontes sonoras. Na Índia, por exemplo, a junção da música de sátar, tabla e voz em certos ragas, pode criar uma ressonância de 417 Hz, induzindo estados de transe, onde os ouvintes relatam perceber outras realidades. E aqui surge uma grande pergunta. Existe uma frequência mestre universal que funcione como o derradeiro portal para outras dimensões? Alguns pesquisadores sugerem que a frequência de 963 Hz
conhecida como a frequência de Deus, pode ser essa chave. Experimentos com essa frequência resultaram em efeitos fascinantes, desde intuição aprimorada até sonhos vívidos de outros mundos. O mundo invisível do infrassom e seus efeitos. No fascinante mundo das frequências infrassonoras, sons tão sutis que ficam abaixo do limite da nossa audição, mas que têm um poder incrível. Essas frequências, muitas vezes caindo abaixo de 20 Hz, podem causar tudo, desde desconforto até admiração, e estão frequentemente associadas a experiências paranormais. Documentos históricos, envoltos em mistério, falam sobre como antigas civilizações compreendiam o poder desses tons silenciosos. Nas profundezas das pirâmides egípcias, existem câmaras que, segundo se diz, ressoavam com frequências de 18,98%, a mesma frequência dos ventos do oásis. Aqueles que entravam nessas câmaras relatavam sensações de inquietação, como se estivessem sendo observados, muitas vezes atribuindo esses sentimentos a deuses ou espíritos. Em lugares como Stonehenge, nas Ilhas Britânicas, acredita-se que, durante alinhamentos celestes específicos, frequências em torno de 17 Hz emanam de seu núcleo, envolvendo místicos e druidas em visões. Mas não são apenas as maravilhas antigas que estão envolvidas com o infrassom. Encontros modernos com o paranormal, aparições, pontos frios e sensações inexplicáveis de medo podem estar ligados a essas frequências quase inaudíveis. Alguns cientistas sugerem que infrassom, em torno de 19 Hz, pode fazer com que o olho humano ressoe, levando a distorções visuais ou alucinações, oferecendo uma explicação natural para avistamentos fantasmagóricos. Interessantemente, no século XX, governos e sociedades secretas exploraram o potencial do infrassom. O sinal de Moscou, por exemplo, era uma frequência de 9,75 Hz, supostamente direcionada à Embaixada dos Estados Unidos da América em Moscou durante a Guerra Fria, causando desconforto crônico e fadiga nos funcionários. Enquanto alguns céticos descartam os efeitos do infrassom como pura ciência, a linha entre o físico e o paranormal se torna nebulosa. Estas frequências podem ser portais não para outros mundos, mas para territórios inexplorados da psique humana. Os tons silenciosos continuam a ecoar, trazendo mistérios que resistem ao teste do tempo. Sinais misteriosos e comunicações interdimensionais. As frequências mais misteriosas do universo, que se destacam não pelo seu volume, mas pela sua inexplicabilidade. Uma frequência enigmática de 58,2 Hz foi captada por receptores de alta sensibilidade ao redor do mundo, desafiando explicações convencionais e não se encaixando em perfis terrestres ou cósmicos conhecidos. Na antiga cidade de Teotihuacan, dentro da Pirâmide do Sol, foi descoberta uma câmara chamada de Sala de Ressonância. Esta sala, com paredes desenhadas para focar em uma banda de frequência específica, parece ecoar a mesma frequência de 58,2 Hz. Isso levanta a hipótese de que civilizações antigas poderiam estar em contato com essas ondas sonoras de outro mundo, recebendo conhecimento ou mensagens. Em outro lugar intrigante, na Sibéria, há relatos de árvores cantoras, onde harmônicos fantasmagóricos são ouvidos em noites específicas, centrados em uma frequência de 113 Hz. Os anciãos acreditam que esses sejam sons de outro reino, uma dimensão sobreposta à nossa, mas perceptível apenas pelo seu impressão sonora. Tecnologias modernas também encontraram essas ondas misteriosas. O projeto HAARP, conhecido como um programa de pesquisa ionosférica, detectou transmissões anômalas, dominadas por uma frequência de 79,3 Hz. Esses sinais formam padrões que lembram as formas simáticas vistas em geometria sagrada. Mesmo o Instituto SETI se deparou com um enigma ao captar uma frequência de 1457 Hz do vazio interestelar, que parecia ser uma mensagem codificada de outra dimensão. Mas talvez o mais intrigante seja o fenômeno conhecido como sussurros do vazio.
Pilotos sobrevoando o Triângulo das Bermudas relataram ouvir uma melodia assustadora, centrada em 40,5 Hz. Alguns sugerem que isso pode ser interferência, enquanto outros especulam sobre o triângulo ser um ponto de conexão entre dimensões. Essas evidências, espalhadas pela história e geografia, levantam perguntas instigantes. São meras peculiaridades da natureza ou genuínas manifestações sonoras de dimensões além da nossa? Que segredos, advertências ou revelações eles trazem? Apenas as frequências sabem, e por enquanto elas permanecem em silêncio. Papel das frequências no universo. Uma descoberta extraordinária feita por pesquisadores sonoros que se reuniram secretamente em um monastério no Himalaia em 1973. Eles estavam lá para decifrar um antigo pergaminho, o Códice Sankhya, que detalha harmonias que ressoam em múltiplas dimensões da existência. Este documento menciona a frequência de 432 Hz, vista por sociedades secretas como o tom cósmico ou a frequência natural do universo. Instrumentos antigos encontrados em ruínas mesopotâmicas estavam afinados exatamente nesta frequência, sugerindo um padrão universal de ressonância. O códice também mostra representações visuais semelhantes aos padrões simáticos, que é o estudo de som visível. A frequência de 528 Hz forma padrões geométricos, frequentemente associados à semente da vida na geometria sagrada. Isso indica que, em frequências específicas, o som se transforma em uma ponte para fenômenos tangíveis e possivelmente interdimensionais. Teorias quânticas avançadas agora postulam a existência de um universo holográfico, onde cada parte contém o todo. Se o universo é um holograma, essas frequências podem ser a luz laser necessária para interpretar essa grande imagem. O dispositivo Ecotone, desenvolvido secretamente, focou nessas frequências proibidas, especialmente a de 963 Hz, revelando espetáculos visuais de vastas redes cósmicas, semelhantes às sinapses em nosso cérebro. O manuscrito Rona de 1592, que permaneceu indecifrável por séculos devido à sua obscuridade linguística, falava de vibrações que dançavam ao som da criação. Ele sugere que alinhamentos tonais como 741 Hz poderiam dissipar os véus entre mundos. Isso nos leva a perguntar: seríamos nós, e tudo ao nosso redor, apenas notas em uma grande ópera cósmica? Ao entender e talvez manipular essas frequências, poderíamos ganhar uma visão mais clara de nosso papel neste vasto projeto ressonante. Essas revelações nos fazem espiar além da cortina do universo, ouvir seu coração e maravilhar-se com a sinfonia que toca nos espaços